Então, pessoal, a gente vai continuar. Vamos falar agora da área do retângulo, certo? Como é que faz esse cálculo? Eu tenho aí dois retângulos na malha quadriculada, retângulo menor e retângulo maior. Você vai perceber que o retângulo, ele possui duas dimensões. Eu consigo perceber aí, ó, nesse retângulo, a minha base, que é uma dimensão. Consigo perceber a altura, que é outra dimensão também. Calcular a área de um retângulo é somar, é contar toda a parte interna da figura. Ou seja, contando todos os quadradinhos aí, a soma de tudo representa a área de cada retângulo, ok? A gente só olhando aí dá para saber a área. Se eu contar todos os quadradinhos, eu tenho a área do retângulo, ok? E daí dá para me deduzir a fórmula. A área do retângulo é base vezes altura. Porque se eu multiplico a minha base aí dos quadradinhos pela quantidade na altura, eu tenho o total geral de quadradinhos dentro da figura. Exemplo, calcular a área dos retângulos A e B. Na malha quadriculada é muito simples. A gente não precisa colocar os valores, ver as dimensões, porque no caso aí é só conferir a quantidade de quadradinhos para saber o valor dessa área. Então, olha só. No primeiro e no segundo, no A e no B, se você quiser contar, você já vai saber a resposta para esses dois problemas, viu? Analisa aí, ó. A base tem quanto e na altura eu tenho quanto. Faz a multiplicação aí de cabeça e já que a gente vê o resultado ali do lado, certo? Lembra, retângulo são figuras bidimensionais, viu? Quando eu calcular a área, essa área tem que ter o expoente 2 na unidade de medida, viu? Se não aparecer nada aí, a sua unidade de medida se representa pela letra U de unidade. Então fica a minha resposta, que é o número, que é a quantidade de quadradinhos, U de unidade, e esse U recebe o expoente 2, e o expoente 2 aí, ó, ele está representando área, ou seja, está representando duas dimensões. Representa a base e representa a altura. Daí vem o expoente 2, base e altura. Vejam só como é que fica aí a nossa solução. Letra A. Na letra A eu tenho 20 unidades de área ao quadrado, viu? 2 vezes 10 é 20. Na letra B, confere aí. 2 por 4. 2 vezes 4 vai dar quanto? Pensa e responde. Quanto é que vai dar 2 vezes 4? 8, né? Então, com certeza, a minha área, para a questão da letra B, é 8U ao quadrado. 8 é a quantidade de quadradinhos, U é a unidade de área ao quadrado, certo? 8 unidades ao quadrado. Próximos exemplos. Eu tenho aí retângulo C e retângulo D. Nesse caso, eles não estão na malha quadriculada, ok? Então não dá para conferir. O que eu vou fazer é usar a ideia de área que eu já conheço, né? Multiplicação de base por altura, ok? Observa só. Se a gente não pode conferir, nós precisamos usar a fórmula, né? Fórmula da área é igual base vezes altura, ok? Então é muito simples também de fazer. Na questão C eu tenho área igual, a base é 15, a minha altura vale 5, então eu tenho 15 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, 15 vezes 5 fica quanto? Eu tenho aí, ó, a área é igual a 75 centímetros quadrados, certo? 15 vezes 5 dá 75. A unidade de medida aí é centímetros. Olha aí, centímetros, ok? E fica ao quadrado porque, como eu já falei, é área. Duas dimensões, o expoente 2 na unidade de medida. Beleza? Do mesmo modo, a gente vai responder a letra D, viu? É bem semelhante, não tem diferença, ok? Então, a minha área é, a base é 8, multiplica a minha altura, que é 5. 8 vezes 5 vai dar quanto? 8 vezes 5 é 40, né? Então, a minha área é igual a 40 centímetros ao quadrado também. Agora, olha só. Saindo do retângulo, nós vamos calcular a área do triângulo.
E para isso, a gente vai partir da ideia de retângulo mesmo, que a gente já conhece, né? Eu não sei a área do triângulo, mas eu conheço a área do retângulo. Por exemplo, se eu pegar esse retângulo aí, pessoal, olha só, a gente pode pegar esse... Então vejam, a gente vai partir da ideia do retângulo, porque assim, a gente não tem só um tipo de triângulo, são vários tipos de triângulo, e para cada tipo de triângulo, a gente pode chegar ao cálculo da área de maneira diferente, viu? Não é sempre do mesmo jeito, não. Nesse caso aqui, nós temos aqui um retângulo, ok? E nesse retângulo, se você observar, ele pode ser cortado no meio, olha só. Se eu pegar esse retângulo e fizer um corte no meio, como é que ele ficaria? Eu teria a metade da área do retângulo. Vejam bem, se a gente traçar um segmento aí, ó, na diagonal do nosso retângulo, o que vai acontecer? Eu fiquei com dois triângulos retângulos. Olha o ângulo reto aí, ó, aqui embaixo e ali em cima. Então eu tenho dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo, ele é, nesse caso, você pode comprovar, né? Está comprovado aí que ele é a metade do retângulo. Então eu posso concluir assim que a área do triângulo retângulo é a metade da área do retângulo. A área do retângulo era base vezes altura, então a área do triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2. Se é a metade da figura, a área também é a metade. Concordam com isso? Beleza? Então é isso aí, gente. Então aí já deu para a gente concluir, já deu para a gente compreender, né? Então a gente vai ver agora a área do triângulo equilátero, ok? O triângulo equilátero, pessoal, é um triângulo que tem todos os seus lados com medidas iguais e os seus ângulos internos são todos congruentes, certo? Tem a mesma medida dos ângulos internos e os seus lados também têm as mesmas medidas, por isso a gente colocou aí só a letra L, ok? L, 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 porque representa o mesmo valor, ok? Vejam bem, como eu não tenho altura, ok? Não dá para me usar aquela fórmula anterior. O que eu vou fazer? Vou procurar uma estratégia, vou traçar aí uma altura desse vértice aí em cima do meu triângulo até a minha base. E aí no pé da base, nós vamos criar então um ângulo reto e nós vamos dividir o nosso triângulo equilátero, vai ser dividido em dois triângulos retângulos, beleza? Dessa maneira, a gente vai conseguir achar a altura, que é o que a gente precisa para calcular a área de um triângulo retângulo, não é verdade? Então, vejam só o que a gente vai fazer. Ó. Traçando essa linha aí, o que aconteceu? Eu criei uma altura H, ok? Tem uma altura H, e essa altura H dividiu a minha base em duas partes, certo? Então, olha só. A minha base virou duas partes e eu não posso mais chamar essa base de L. Vejam que ela foi cortada no meio. Então vamos pensar um pouco. Se eu não posso chamar a minha base de L, porque L representa o valor do lado e representa toda essa medida aí, ó, quando eu fiz o corte com a altura, como é que fica então essa minha base para o cálculo da área desse triângulo equilátero? Vamos pensar um pouco aí. Se a minha base foi cortada no meio, essa base vai valer L sobre 2. Concordam comigo? Tudo que eu divido no meio, eu estou dividindo por 2, certo? Então vejam bem. Esse segmento aí, olha, vai ficar assim, ó. A metade eu vou chamar de L dividido por 2, viu? A metade é L dividido por 2, beleza? Esse pedacinho aqui, ó, ok? Isso aí vai ser chamado de L sobre 2, correto? Então eu tenho aí, ó, a base do meu triângulo retângulo agora não é mais L, é L sobre 2, a altura H e o lado de L. Então eu vou transportar esse triângulo, a gente vai criar aqui, ó, um outro triângulo, que é o mesmo dali, colocando as medidas,
base L sobre 2, a minha altura é a altura H, olha lá, mesma medida, mesmo lado, viu? E eu tenho aqui, ó, o meu lado oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa, certo? Nesse triângulo retângulo, o que é que eu quero, gente? Achar a altura. Para achar a altura, eu aplico o teorema de Pitágoras. Olha aí o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa é o L, lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados é B e C. Pode ser qualquer um dos dois, viu? Então aí, olha, jogando o teorema de Pitágoras, fica L ao quadrado igual L sobre 2 ao quadrado mais altura H ao quadrado. Resolvendo, aí, olha, o que eu posso resolver? Posso resolver L sobre 2 ao quadrado, né? Resolver a potência aí. Nesse caso, quando eu resolver essa potência, fica L elevado ao quadrado. L elevado ao quadrado vai ser L ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então ficou assim, ó. L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado é igual L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Nosso próximo passo aqui, olha só, é isolar o H, né? O que eu quero encontrar nesse caso é a minha altura H. Então eu vou isolar o H, passando L ao quadrado sobre 4 para o outro lado da igualdade. Não esqueçam aí que quando a gente muda valores na igualdade, aí, quando ele troca de lado, quando ele pula a ponte, eu devo inverter a operação, viu? Se era positivo, vai passar negativo. Então ficou L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, beleza? Então, olha só, eu tenho agora essa soma para resolver. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Uma soma de fração, a gente resolve calculando o MMC. Quando eu fizer esse MMC, eu vou ter este resultado, ó, 3L ao quadrado sobre 4. MMC é assim, ó, eu calculo dos denominadores, né? 4 e 1, divido embaixo e multiplico em cima, e depois eu farei a soma, certo? 4 vezes L, 4L, menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Meu próximo passo aí seria tirar o expoente, né, digamos assim, usar a operação inversa da potência, que é a raiz, para que o H fique livre. Então eu passo esse 2, que é expoente, vou passar para o outro lado da igualdade como raiz, certo? Então aí vai ficar, ó. Então aí a gente vai ficar com uma raiz aí, olha só. Nós vamos ficar assim, H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Tirando as raízes aí, ó, que é possível tirar a raiz do L e do 4. São números que são quadrados perfeitos, viu? Então, olha só, tirando as raízes, sai o L e sai o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou H é igual raiz de 3 sobre 2 vezes L. Porém, isso aí, pessoal, não é a fórmula da área. Só representa a altura de um triângulo equilátero, viu? É só a altura do triângulo equilátero. Não se preocupe, porque isso aí vocês não vão fazer. Eu estou só mostrando como é que a gente vai chegar na fórmula. A fórmula é essa. Área é igual a base vezes altura dividido por 2. Lembra que a nossa base é L, viu? A base do triângulo equilátero inteiro é L. E a minha altura, olha só, a minha altura é raiz de 3 sobre 2 vezes L. E a área é base vezes altura sobre 2. Então ficou assim, ó. L sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes L. Fazendo a multiplicação, L vezes L, L ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Então aí eu fico com a área do triângulo equilátero, certo? Essa é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Lembrando, o que vocês vão usar aí, ó, é só apenas a fórmula, viu?
mas só que a gente precisava saber de onde foi que isso aí saiu, viu? Mas não se preocupe com esse cálculo todo aí que vocês não vão fazer, não. Nós vamos ver agora dois exemplos. Cálculo de área de triângulo, viu? Triângulo A e triângulo B. Percebam que o triângulo A, ele é um triângulo equilátero, viu? E no triângulo B, um triângulo retângulo. Olha só. Para fazer esse cálculo, a gente precisa, claro, das fórmulas, né? Eu preciso das fórmulas do triângulo para fazer o cálculo da área. Nesse daí, no equilátero, a minha base é 5, significa que todos os lados aí valem 5, viu? Eu não tenho altura, então não dá para fazer base vezes altura dividido por 2. É por isso que eu uso aquela outra fórmula que a gente viu agora há pouco, para calcular essa área, ok? A gente precisa aplicar aí a fórmula, temos que lembrar dela, porque esse tipo de triângulo, ele cai em várias provas, já caiu na prova do IFPA, cai em uma série de avaliações que a gente vai fazer, que vocês vão fazer aí na vida de vocês, em matemática, pode ser até em outra disciplina, que envolver uma figura geométrica, um tipo de triângulo. Esse é um dos que mais cai também, além do retângulo. Então, na letra A, eu tenho assim, ó. Olha só, a minha área ela é dada por raiz de 3 vezes L ao quadrado dividido por 4. Essa é a fórmula que vocês vão usar para calcular a área de um triângulo equilátero, ok? E aí é simples porque eu só preciso do valor do L do lado. O meu lado é 5, então é muito simples de resolver. Difícil é chegar na fórmula. A gente já tem a fórmula, beleza? Então, resolvendo. Basta que eu troque a letra L por 5, então fica 5 ao quadrado. Então ficou, a área é igual a raiz de 3 vezes 5 ao quadrado dividido por 4. A gente vai lembrar que, em relação às operações, primeiro eu resolvo potência e raiz, viu? É na ordem, lembra das ordens. Potência e raiz. Eu não posso dividir nem multiplicar, por enquanto. Então, o que a gente vai fazer é resolver a potência, depois calcular a raiz e fazer as multiplicações entre eles. Seria esse o passo correto. Então, eu tenho, olha só, a minha área é raiz de 3, multiplicando aí 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então ficou raiz de 3 vezes 25. 5 vezes 5 é 25, então eu fiquei assim, raiz de 3 vezes 25 dividido por 4. Próximo passo, na ordem, seria calcular a raiz quadrada de 3 aproximada, viu? Lembrando, raiz de 3 é um número irracional, ele não tem uma raiz exata, mas tem um valor aproximado, que a gente vai usar nesse caso como 1,7. Então eu fiquei com 1,7 vezes 25, dividido por 4. Multiplicando isso aí e dividindo por 4, nós vamos achar que a área desse triângulo equilátero vale aproximadamente 10,6 U ao quadrado, viu? Como a gente não usou ali, ó, na questão a unidade de medida, eu considero a unidade de medida como U de unidade, e ao quadrado porque eu estou trabalhando área, são duas dimensões. Beleza? Continuando então, a letra B. Na letra B eu tenho que a área do triângulo retângulo é apenas base vezes altura dividido por 2. Porém, eu tenho que saber quem é base. A base é no chão. São as duas linhas que formam o ângulo reto, ok? Aqui está no chão, que está na direção horizontal, é a base. E a linha que forma o ângulo reto, que está na posição vertical, que seria o número 5, é a minha altura aí, ó, viu? As medidas que eu preciso estão todas aí formando o ângulo reto, ok? Esse 9 aí, ó, é só para confundir mesmo, viu? Só para atrapalhar. Então, eu tenho base vezes altura, base é 7, a altura é 5, basta jogar ali na fórmula, fazer as multiplicações e as divisões, bem simples de resolver, dá para fazer até de cabeça quando for um triângulo retângulo, ok? Só não esqueça aí onde fica o ângulo reto, viu? Ok? Então, a nossa área vai ficar assim, ó. A área é igual a 7 vezes 5, dividido por 2. Então, eu vou ter que 7 vezes 5 é 35.
E 35 dividido por 2 vai me dar área igual 17,5 U ao quadrado também, viu? Então é isso, ok? Beleza? Eu espero